Ontem, lá no evento, depois do jogo, na entrega da medalha, a torcida, ou melhor, parte da torcida presente no Maracanã gritou "Fica Gabigol". E parte da torcida presente no Maracanã xingou o Landim. Isso tudo está acontecendo porque esses torcedores entendem que o Landim não está sendo justo na forma que ele está tratando a renovação de contrato do Gabigol. Vamos lá, gente. Eu vou dar minha opinião aqui, darei também minha opinião no SBT Sport Rio, será a mesma opinião. Quem xingou o Landim por conta dessa forma que o mandatário vem tratando a renovação de contrato está totalmente errado. A gente vive cobrando, eu, vários jornalistas, torcedores, vivem cobrando profissionalismo na diretoria do Flamengo. E aí, quando a diretoria do Flamengo, na figura do presidente Rodolfo Landim, está tendo uma atitude super profissional, ele vai ser xingado por isso? Mas, Vênia, por que ele está tendo uma atitude super profissional? Eu explico. Gente, o Gabigol está sendo tratado tal como outro jogador foi tratado, como Everton Ribeiro foi tratado, como o Bruno Henrique foi tratado, como Diego Ribas foi tratado, como Diego Alves foi tratado, como Everton Ribeiro foi tratado. E o Gabigol será tratado da mesma forma. Não é porque ele é ídolo, esses também são para muitos, né? Mas ele é o ídolo máximo dessa geração, digamos assim, para muitos o segundo maior ídolo da história do Flamengo. Não é porque ele tem esse status que ele vai ter regalias na renovação de contrato. Primeiro, a começar que ele está punido. Nem no Maracanã ele foi ontem, porque nem no Maracanã ele pode pisar. Nem no Ninho do Urubu ele pode pisar. Então por que será que o Landim tem que tratar o Gabigol de forma diferente? Oferecer um contrato alto, oferecer um contrato longo, ou correr agora para renovar o contrato dele? Muito pelo contrário. O Landim ontem na beira do gramado foi questionado sobre a renovação de Gabigol. Sabe o que ele falou? Impossível tomar essa decisão agora. A gente não sabe qual será a suspensão e o período. Volto a dizer, a gente está convicto e confiante que essa punição será revertida. Mas temos que esperar. E ele está certo. Por que ele vai resolver a situação no Gabigol agora? Sendo que ninguém sabe quanto tempo o Gabigol ficará parado. O Gabigol hoje é uma incógnita. E o torcedor precisa entender isso. E quando o Landim diz que vai esperar até o fim do ano para resolver a situação do Gabigol, ele está extremamente correto, está tendo uma atitude profissional e responsável com o dinheiro do clube, que não é dele, é do clube. No ano passado, ele quase assinou uma renovação de contrato irresponsável com o Gabigol. E esses mesmos torcedores que estão xingando o Landim hoje, eu tenho certeza que apoiaram o Landim quando ele recuou na não renovação de contrato. Na ocasião ele fez certo e agora ele está agindo certo. Então, quando o torcedor grita "Fica Gabigol", acho que o caminho é esse. Porque o Gabigol precisa entender que hoje ele está desvalorizado, ou ele aceita o que o Flamengo vai oferecer, pode até fazer uma contraproposta, desde que não seja uma loucura financeira, mas ele precisa entender que hoje ele está em baixa. E se ele quiser continuar no Flamengo, ótimo. Se não, vai ser feliz em outro clube. Ou tentar ser feliz, porque também é uma incógnita. Ele pode sair do Flamengo e não ser feliz em outro clube. Então, gente, tá aí a minha opinião. Acho que quem xingou o Landim tá super errado nessa história. Eu sou um cara que eu critico o Landim em vários momentos, quem me acompanha aqui sabe, mas nesse caso o Landim está correto, pelo menos essa é a minha visão. Agora vamos para o próximo assunto, porque hoje na Gávea tem uma reunião para votar o contrato com a Globo. E os números que a gente trouxe em primeira mão na noite de sexta-feira caiu como uma bomba em muitos grupos políticos, conselheiros. De lá para cá, os grupos dos conselheiros no WhatsApp só se fala disso. Inclusive ontem no Maracanã eu soube que tinha roda de conselheiro em camarote que não estavam nem aí para o jogo e estavam falando dessa reunião que vai acontecer hoje na Gávea à noite. Casa cheia, e nessa reunião, para muitos, os conselheiros vão ver uma parte da situação rachada, porque eles entendem que tem gente da atual gestão que vai dizer publicamente ser contra a aprovação desse contrato. Enquanto isso, grande parte da situação trabalha nos bastidores para tentar convencer essas pessoas de que o contrato será benéfico para o Flamengo.
Gente, é uma reunião que vai decidir muita coisa para o futuro do Flamengo. É uma reunião para votar um patrocínio com a emissora Globo pelos próximos 5 anos, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029. É muito dinheiro. Ou seja, é uma reunião que vai votar um acordo financeiro já para o próximo presidente. O próximo presidente já vai pegar, entre aspas, esse abacaxi para descascar. E a gente não sabe se é um abacaxi. Eu não tenho uma opinião formada se esse contrato é bom ou ruim para o Flamengo. Vou deixar para os conselheiros votarem. Eu trouxe as informações, tudo. Só que essa reunião está dando o que falar, porque tem gente, até mesmo do Conselho Fiscal, que é contra a aprovação desse contrato. Só para vocês terem noção, gente. Hoje, eu falei ontem e vou falar hoje. Essa reunião de hoje é mais importante que o jogo de ontem, porque ontem o Flamengo entrou em campo já campeão. Ontem foi amistoso, gente. Agora, essa reunião de hoje, que vai discutir esse contrato com a Globo, promete mostrar muita coisa lá na Gávea. Ano político. Vamos ver quem vai apoiar quem nessa reunião. E as pessoas que negociaram esse acordo com a Globo estarão à disposição para tirar dúvidas dos conselheiros e tentar convencê-los de que o contrato é sim benéfico para o rubro-negro. Vênia, quero saber os valores. Estão aí no vídeo, tá? Que eu já trouxe. Dá uma procurada aí, contrato bilionário com a Globo, você vai ver. O vídeo tintim por tintim, a gente trouxe todos os detalhes desse contrato. Então, agora é com os conselheiros. E é óbvio que a gente vai trazer aqui no canal Vênia Casagrande o resultado dessa reunião e os bastidores do que acontecerá por lá, porque o drone do Vênia vai estar por lá. Eu não posso comparecer na reunião, eu queria ser uma mosquinha para acompanhar essa reunião, mas não posso. Vou confiar nas minhas fontes que lá estarão. Valeu, galera. Tamo junto, forte abraço, uma ótima semana a todos vocês. Fui! Salve, salve, nação! Chegando agora mais um vídeo aqui no nosso canal. E o Flamengo, que foi campeão do Campeonato Carioca, o seu 38º título na competição. Em uma partida não muito boa, principalmente no primeiro tempo, mas mesmo assim o Flamengo consegue pelo menos fazer um gol e ganhar a partida contra o Nova Iguaçu. O Flamengo, dessa forma, conquista o seu primeiro título de fato, porque a Taça Guanabara é apenas um título simbólico, e o estadual se torna o primeiro título conquistado do Flamengo em 2024. Vamos torcer que esse seja apenas o primeiro de muitos, já que tem Libertadores, tem Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, todos esses aí torneios importantes na temporada. E se o Flamengo continuar evoluindo como vem jogando nos últimos jogos, com certeza eu digo sem medo de errar. Um desses 3 campeonatos aí, o Flamengo conquista. O Flamengo tem um elenco bastante competitivo, Jogadores que seriam titulares em 90% dos times do Brasil, hoje é reserva no Flamengo justamente por essa competitividade que tem sido esse elenco rubro-negro. Hoje o Flamengo tem Matias Vinha na lateral esquerda como sendo reserva, tem Bruno Henrique reserva também, dentre outros jogadores que com certeza seriam titulares na maioria dos times do futebol brasileiro. E devido à equipe do Flamengo titular estar muito bem, está entrosada, Tite infelizmente não tem o que fazer, não pode estar mudando. É claro que tem que dar ritmo a esses jogadores quando o Flamengo já fizer o resultado, quando o Flamengo já estiver bem. Como aconteceu ontem, quando o Flamengo fez 1-0, o Flamengo colocou alguns garotos, Igor Jesus, Matheus Gonçalves, enfim, jogadores que vão entrando aos poucos no decorrer da temporada. E isso é muito importante para ganhar a confiança do treinador Tite. Então vamos trazer agora a repercussão desse título, em que até Gerson falou, ele que está se recuperando de uma cirurgia, foi receber a sua medalha, foi festejar com seus companheiros no gramado a conquista do seu
30º título do Campeonato Carioca pelo Flamengo. Gerson se solidariza com Gabigol e projeta disputa por vaga no Flamengo. Importante é estar no bolo. Meia participou dos festejos pelo título do Campeonato Carioca neste domingo. Ainda em processo de retomada da forma física, depois de uma cirurgia no rim, Gerson prestigiou os companheiros do Flamengo na conquista de mais um campeonato carioca neste domingo no Maracanã. O camisa 8 não escondeu o quanto sentiu o baque ao se deparar com um problema de saúde e também manifestou gratidão aos que apoiaram. Deixo claro que foi um momento difícil que eu passei, só que prometi que só vou me aprofundar no assunto quando eu voltar a ajudar. É importante receber o apoio que recebi. Primeiro, sempre na minha vida é Deus, depois minha família e a minha segunda família, que muitas das vezes vira a primeira, é o Flamengo. São os atletas e a comissão. Muitas vezes ficamos mais junto com eles do que com a própria família em casa. Para mim foi emocionante receber a medalha da Taça Guanabara no hospital e depois ver o vídeo de Arrascaeta dedicando o título para mim. Não sei se sei fazer outra coisa na minha vida. Nasci jogando futebol e quando o cara sai por problema de saúde é complicado. Muitas das vezes você tenta se sentir até fracassado de não poder ajudar, mas o importante é passar energia positiva. É isso que faço com meus companheiros. Gerson falou ainda sobre a expectativa de retorno aos gramados, da disputa por um lugar na equipe e também demonstrou apoio ao atacante Gabigol, que foi punido pelo Tribunal Antidopagem. O jogador começou a temporada como capitão da equipe, até que em meados de fevereiro ele sentiu fortes dores abdominais. Gerson passou por uma bateria de exames que apontaram a necessidade de uma cirurgia. Enquanto o meia se recuperava do procedimento, o time de Tite tomou forma e se consolidou com um bom futebol, que o levou a boas atuações e à conquista do Carioca. Sem um coringa, De La Cruz ganhou espaço como segundo volante e se tornou um dos responsáveis da boa fase da equipe. E o retorno de Gerson deve criar uma disputa pela vaga, seja naquele setor ou na ponta direita com Luiz Araújo. Importante é estar no bolo. Está jogando no Flamengo, meu time de coração, na elite. Quem ganha é só o Flamengo. No final, todo mundo comemora, todo mundo sorri, todo mundo dá entrevista e isso que vale. Importante é o Flamengo ganhar. Flamengo ganhando, ganha todo mundo. Quem joga, quem não joga, não importa, afirmou Gerson. Na última semana, Gerson voltou a treinar com o grupo depois de passar mais de um mês sob cuidados médicos. Ainda não há uma previsão fechada de seu retorno aos jogos oficiais, mas é provável que volte ainda este mês. Os médicos do Flamengo se surpreenderam com a rápida recuperação do jogador. A aplicação nos treinos e os trabalhos de fisioterapia também foram elogiados pela comissão técnica. Tenho uma caminhada para sofrer ainda. Os caras estão me matando no físico, mas vai valer a pena. Eu estou me dedicando ao máximo. Deixo com os médicos, eles entendem. Estou me preparando para voltar mais forte do que antes, projetou o atleta. Enquanto Gerson se prepara para voltar, Gabigol vive situação incerta. Ele foi condenado a 2 anos de suspensão por tentativa de fraude no exame antidoping. A pena termina em abril de 2025. Nós lembramos que Gerson tem uma amizade muito forte com Gabigol, né? Desde a primeira passagem dele no Flamengo, né? Nós lembramos que Gerson teve uma passagem pelo Flamengo, foi para a Europa e depois voltou. Então, ele sempre teve Gabigol como sendo um companheiro, um colega, um amigo de trabalho, né? Então, laços de amizades foram criados nesse período aí que Gerson participou do Flamengo na primeira vez que ele defendeu o clube rubro-negro. Então, não tem como se não se solidarizar, se
ele não tem como não se motivar e motivar ainda mais Gabigol a dar a volta por cima, né? Gabigol, que é o maior ídolo do Flamengo depois de Zico, então, infelizmente, não tem como não sentir essa suspensão do jogador. Vamos torcer para que ele reverta essa situação no Tribunal da Suíça e volte a jogar pelo Flamengo. Esse é o nosso desejo como torcedor. E aí, nação rubro-negro, o que vocês acharam da campanha do Flamengo no Carioca? Participa e deixa sua opinião nos comentários.